Olá, olá, boa noite a todos, para alguns boa tarde, para alguns boa noite. Vamos lá, dá 5 minutinhos aí, não, 5 minutinhos não, vai, 1 minutinho para o pessoal se acomodando. Hoje a live é do dia 10/4, hoje estamos falando de revisão trimestral, hein pessoal? Quem já fez aí sua revisão trimestral? Já foi 1/4 do mês aí, hein? 25% do ano, já foi, desculpa, 1/4 do ano, né? 25% aí do período disponível para atingir as metas já se foram, hein? Como é que aconteceu aí? Conseguiram bater as metas de venda? Seguraram os gastos? Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Acho que podemos começar. 1 minutinho. Olá, boa noite a todos. Eu sou Gilberto Boranello, CEO fundador da Ciclos Inteligência Empresarial. Tenho o prazer de falar com micro e pequenos empresários e atuo também com empresas um pouco maiores no serviço de consultoria e reestruturação. Hoje nessa live eu tenho por objetivo compartilhar, contribuir, ensinar para que os empresários, os decisores, consigam validar o desempenho das suas empresas. Né? Nesse caso, estamos falando especificamente do trimestre de 2025, primeiro T25, tá? Então nós vamos olhar agora aqui alguns pontos relevantes. O objetivo final é que vocês consigam ter foco, aumentar a lupa em assuntos cruciais. Afinal de contas, 80% do nosso resultado vem de 20% normalmente do trabalho. Então, dos nossos clientes, por exemplo, 80% da receita vem de 20% dos nossos clientes. A mesma coisa no nosso dia a dia, 80% do resultado do nosso dia vem de 20% das tarefas que são cruciais, que são importantes, prioritárias e relevantes. Então vamos olhar o que é prioritário e o que é relevante para você mudar o resultado aí do seu negócio. Então, começamos aqui dizendo de que passados 1/4 do ano, 25% do tempo disponível, temos que agora revisar. Então, vamos garantir então que esse segundo trimestre seja melhor do que o primeiro. Afinal de contas, o que está sob o nosso controle é de sermos melhores do que nós mesmos todos os dias. E as nossas empresas não são diferentes disso. Tá certo? Faz sentido? Vamos nessa. Vamos lá. Será que é melhor? É possível ser melhor? Então vamos pensar no seguinte. Se você tem um budget, um orçamento, é um ponto de partida. Tá certo? Segunda coisa é dados estruturados. Ou seja, você precisa ter um sistema ou uma planilha de Excel que esteja organizado ali para que você tenha ali todos os seus detalhes de a pagar e a receber organizado para poder comparar. Ponto de partida, ok? Ciente disso, vamos olhar agora o que é importante. Primeira coisa, você já fez a revisão do primeiro trimestre? Parou para olhar se o que aconteceu melhor ou pior do que era o planejado? Responde aqui embaixo, se sim ou se não, por favor. Por que eu quero dizer para vocês isso, tá? Eu vivo minha vida há pelo menos 30 anos ativo. Vamos dizer que eu estou há 24 anos no mundo profissional, tá certo? Eu ouvi diversas vezes de diversos empresários de que ficar revisando o resultado, ficar planejando é perda de tempo. O que eu posso dizer não são de todos esses que eu já ouvi, mas dos poucos que valorizam planejar na mão certa, Não adianta dar tiro de canhão numa formiga, reforço isso que eu sempre falo, mas planejar de forma consciente, o mais simples possível, nada precisa ser tão burocrático, mas ter um acompanhamento e revisar esse planejamento, esses que fazem isso são os fora da curva, são os que ascendem, são os que crescem,
os que investem. Tá? Então, eu quero te dizer que se você está do outro lado, você está do lado escuro, tá certo? Você está tomando decisões intuitivas ainda. E isso vai causar em você alguns sentimentos negativos, como insegurança, como erro com base, aprendizado com base no seu erro. Você não precisa errar para aprender. Você pode muito bem copiar ações do mercado ou adquirir experiência vinda de pessoas que já erraram para você não precisar sofrer as mesmas consequências, né? E aí a intuição dentro do nosso dia a dia que é caótico, né? Muitas das vezes a gente não tem tempo mesmo para parar, para olhar. Por isso que planejar, organizar, para priorizar e focar de forma estratégica é o que faz a diferença. As minhas horas disponíveis são as mesmas que a sua, 24. A diferença é que alguns priorizam, né, as ações e as tarefas e tomam decisões que impactam em 80% do seu resultado, e outros trabalham pra caramba, acordam cedo, vão dormir tarde, mas sempre fazendo do mesmo jeito. Tá certo? De que lado você quer estar? Em cima do muro, você está do lado escuro. Tá bom? Então vamos nessa. Eu quero te dizer, primeira coisa, dentro do que eu acredito, nós separamos aqui o que eu acredito que numa análise trimestral seja importante. Primeira coisa, nível hierárquico, dinheiro que entra, tá bom? Existe diferença, de novo, do que se vende da receita. Eu vejo ainda muitos empresários falando, mas não está batendo esse seu fluxo de caixa, mas... Claro, não vai bater o fluxo de caixa com as suas vendas, porque suas vendas acontecem na competência. Vendeu, se você olhar lá um DRE no regime de competência, vai ver lá que vai estar o valor certinho com as suas vendas. No fluxo de caixa vai estar aparecendo a receita, ou seja, se você vendeu em 3 parcelas, vai aparecer no fluxo de caixa nos 3 meses de forma separada, tá certo? Então, compara números iguais, né? Em lugares que você consiga acessar o reflexo deles de forma correta. Então, no DRE, no regime de competência, dá para comparar ali a receita, né, com as vendas, tudo bem? Então, nas vendas, nós temos uma informação que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu vou dar um foco aqui no financeiro, tá? Olhando então a receita direta ou indireta? Então hoje nós estávamos fazendo a revisão de um cliente, inclusive, tá? Eu vou usar isso aqui agora como um case. Então vamos pensar que você fez aporte na empresa. Isso aí não tem nada a ver com a operação, né? Mas entrou dinheiro no caixa. Isso influenciou no saldo bancário, ajudou você a não ficar inadimplente com fornecedores e N outros lançamentos que você pode ter no conta a pagar. Inclusive impactou na despesa financeira, que deveria ter sido muito maior, mas como teve aporte, não precisou antecipar, não precisou de outras linhas de empréstimo, naturalmente você tem menos despesa financeira. Uma coisa impacta na outra. Porém, vamos dar foco na receita direta, né? Porque é dela que a gente vai fazer uma análise na sequência, que é quais são as deduções em cima dessa receita. O que é dedução? Vamos lá, eu tenho uma receita bruta de R$1.000, só que eu não recebo R$1.000, né, efetivamente, porque depois eu tenho uma dedução lá. Por um acaso eu tenho lá um gateway, faz uma redução, tá? Dependendo da tributação da sua empresa, eu tenho já ali uma retenção de impostos, por exemplo, do meu prestador lá, do meu tomador do serviço, da pessoa com a qual eu presto serviço. Às vezes eu tenho lá da indústria também uma retenção, se eu tiver lá, né, no ICMS, na cadeia produtiva, eu tenho algum tipo de retenção lá. Eu tenho depois uma apuração de imposto lá embaixo, depois do EBITDA, nós vamos ter lá também um imposto lá que é o recolhido posterior, né? Que isso vai mudar com a reforma tributária, principalmente nos comércios, né? Vai ser tributado direto na fonte. Então, naturalmente, já vai aparecer todo mundo nessa primeira linha, que é receita menos o que está sendo deduzido. Ainda tem alguns que pagam depois, a maioria, claro. Mas daqui a pouco é bom já ir programando isso daí. Então, vai chegar lá numa receita líquida. Legal, isso aqui realmente eu vou pagar a conta agora. E aí, dentro da hierarquia, eu coloco normalmente o que é despesa direta, ali, o que, né, na conta sintética, despesa direta, é o que está relacionado diretamente ao seu negócio. Dessa despesa direta, o que é legal? O que é operacional? Aquilo ali é a sua operação, é o seu core business, certo? Quando você pega essa linha, tá, e compara com a receita, você vai acompanhando ali, né, a margem operacional.
Isso é super importante, é um bom indicador para você ir acompanhando e analisando a performance. Qual o percentual que sai dessa conta, né? É um percentual alto, baixo? Ok. Depois a gente pode também analisar uma coisa que é importantíssima, que são as margens de lucro, né? Ela está aumentando, ela está diminuindo. Por que a margem de lucro é super importante? Porque a gente, de novo, nós temos algumas empresas alavancadas. Isso não significa que é ruim. Até na aula de economia ela fala isso para os alunos. A alavancagem é só um fator, né? O que significa bom ou ruim é a atitude. É como você vai utilizar esse recurso. Tudo bem? Então é super importante pensar de que assim, se eu tenho uma operação sadia, mas eu tenho um impacto negativo ali da despesa financeira, né? Aí eu tenho que pensar que é por um tempo, isso vai acabar. Então o plano é de que um dia, lá a geração de caixa final, né, o lucro líquido ali, o lucro final da empresa, quando ela deixa no banco, efetivamente, fique maior com o passar do tempo, tá bom? Então é super importante a gente olhar a margem de lucro da empresa. Então, qual é o percentual que ela deixa na linha? Então a gente tem lá em cima uma margem operacional, depois a gente pode vir aqui olhar um EBITDA, né, que é o antes dos impostos e despesas financeiras, e depois a gente pode olhar a última linha, que é a margem líquida mesmo, né, que é aquilo que deixa ali no caixa, tá bom? Isso é super importante. O que eu também costumo dizer que é legal na revisão dar um foco especial? Primeiro, no fluxo de caixa. Nesse fluxo de caixa que eu falei, hierarquia, né? Vem da receita, das despesas, o que é operacional, do que é fixo, do que é variável. Tá bom? Porque o que é fixo, ele pesa. E aí eu tenho que pensar se a minha receita, se as minhas vendas suportam essa máquina que está sendo puxada pelo comercial. Tá bom? Então o fixo, quanto maior for a minha venda, meus canais de venda, minha venda, mais diluído fica o fixo. Então no começo é muito importante a empresa se preocupar em ter um equilíbrio, uma balança desse fixo para ele não ficar muito pesado. Eu vejo empresas gastando muito dinheiro com back-office e esquecendo de que às vezes não está nesse patamar para suportar. E às vezes é o inverso. A empresa chegou no nível de maturidade, ela tem vendas excelentes, mas ela tem os custos de despesas variáveis, ou seja, que elas oscilam junto com a receita, né? Então, essas contas variáveis, elas acabam impactando depois no médio e longo prazo, né? Porque quanto mais você fatura, mais você gasta. E aí tem que equalizar. Então, dentro dessa análise, eu indico vocês separarem as contas que são fixas das contas que são variáveis. Se vocês estiverem dentro de uma mesma conta sintética, contas menores analíticas, que são fixas e variáveis, abre e coloca um CF, um CV ali e faz uma fórmula, se for o caso no Excel ou só para o próprio BI, só para você separar, porque é de suma importância quando você fala desses resultados financeiros, você também impactar a visão, né? Então o resultado está dado, né? Eu preciso agora entender esse resultado para tratar então o que gerou esse resultado. Do tratamento eu vou criar ações corretivas, que eu dependo de visão, né? Eu preciso entender o porquê que esse resultado foi tão bom ou tão ruim, se ele está ofuscando alguma coisa ruim que vem pela frente, se ele foi muito bom, se foi muito ruim, às vezes porque ele está, né, gerando um cenário muito bom para frente. Então não significa que agora você não atingiu o que foi estabelecido no orçamento, que você não vai atingir o ano inteiro, tá? Pode ter N fatores influenciando aí na sua empresa, por isso tem que ter um especialista, ou você buscar conhecimento, ou buscar uma pessoa que seja seu braço direito para contribuir nessa tradução dos números. E essas ações do dia a dia que vão mudar o próximo resultado trimestral, tá bom? Então, olha o fluxo de caixa. Olhou o fluxo de caixa? Vai olhar a sua reserva financeira. Quando eu falo reserva financeira, está inclusive em dois pontos super importantes. Ponto de equilíbrio. Aonde está o ponto de equilíbrio da sua empresa? Aonde estava no começo do trimestre? Aonde está agora? Por quê? Você vai entender quanto que a sua empresa está demandando, né, de vendas para poder ficar no 0 a 0. Que o 0 a 0 não é um lugar bom,
na empresas quebram no 0 a 0, tudo bem? Então, lembrando disso, o 0 a 0 é o norte. Lucro é o que a gente tem como objetivo. Pensando em lucro se eu penso em reserva financeira, eu penso também, se eu falar em ponto de equilíbrio, na necessidade de capital de giro. O meu negócio exige capital de giro? Quanto? Qual é o tempo desse meu capital de giro? Né? O que impacta esse capital de giro? E eu tenho que fazer renegociações com o fornecedor, ganhar prazo, diminuir ali talvez o meu tempo de estoque, de venda, né? Fazer uma mescla melhor dos meus produtos para ter produtos com muita margem, que giram às vezes menos, não é uma lógica, tá? Às vezes menos, e outros que giram mais e tem uma margem menor. Uma classe de produtos que sobe o valor percebido, que eleva o valor percebido da sua empresa, e outro que trabalha por preço. É um desafio, mas é possível você separar para entender quanto de capital está demandando para você operar esse seu negócio, tá bom? E se for capital de terceiros, porque você ainda não constituiu essa reserva financeira, esse capital próprio, que você tenha a capacidade de antecipar a visão e tomar um capital estruturado, né, de forma consciente, negociada. Eu vejo muita empresa entrando em cheque especial, antecipando gateway, aonde nenhuma linha de crédito muito mais barata, claro que no momento atual, a 13,75 nós não temos crédito barato, nenhum é barato, porém temos créditos mais baratos do que esses que eu acabei de mencionar. Inclusive negociando com as próprias operadoras de cartão, aí os gateways, contratos de antecipação automática. Fica às vezes mais vantajoso do que você entrar no cheque especial. Tem que fazer uma análise mesmo criteriosa do reflexo. O que está tomando dinheiro e o que está trazendo dinheiro. Tá bom? E aí pensar nesses dois pontos de equilíbrio e necessidade de capital de giro. Suma importância, primordial e indico para todos nessa revisão trimestral. Tá bom? Comparação. Então, ou seja, quais foram as metas estabelecidas? Pessoal, eu vejo muitos empresários, a grande maioria, tá? Eles são excelentes compradores, industriais, prestadores de serviço, advogado, médico, engenheiro, são excelentes vendedores, tá? Cuidado, não sejam otimistas demais. Eu vejo metas arrojadas. O problema das metas arrojadas, que eu acho super importante, tem que ter mesmo é isso que o empreendedor tem, essa energia, essa gana. Porém, quando você for tratar a parte dos gastos, das despesas, das contratações de terceiros, alocar em marketing, seja muito criterioso, seja realista. Procure pelo reinvestimento, tá? Dificilmente uma empresa que atrela, tá, seus gatilhos de gastos à receita comercial estabelecida, ela vai ter saúde financeira saudável, tá? Pela minha experiência, tende a não fechar a conta. Às vezes as empresas vendem muito bem, trazem muita receita, mas demandam muito capital. Quando eu falo de capital, eu estou falando do seguinte, para pensar. Eu tenho uma quantidade de dinheiro e eu coloco em X pessoas numa obra, por exemplo. Coloco lá 10 ajudantes para quebrar um concreto. Ok, coloquei 10 mil reais em 10 ajudantes. O que então é ser criterioso? Pensa de forma eficiente. O resultado de curto prazo é colocar eles lá, eles vão lá, vão quebrar e está tudo certo. Mas pensa se você coloca uma máquina, se você coloca lá um martelete. Com 5 pedreiros ajudantes, você vai fazer em menos tempo esse trabalho. Às vezes com risco também de acidente de trabalho muito menor. E no final das contas, quando você colocar isso na matemática, nas exatas, você vai perceber que você economizou. Então, seja criterioso na hora de alocar parte do seu recurso nas contas certas. Seja eficiente, pensa no que volta. Se o trabalho era quebrar um concreto, não adianta colocar 10 pessoas para fazer. Se eu coloco 5, 3 para limpar, 2 com martelete na mão, eu não gasto 10 mil, gasto 7 mil, aloco 3 mil.
dentro de marketing e já pego uma nova empreita aí de uma nova empresa, uma outra construtora e assim por diante, tá? Eu estou tentando ser o mais simples possível para que vocês entendam. Alocação de recurso é o que gera resultado. Ser eficiente. E quando você pensa em alocar recurso, pensa em resultados que retornam de curto, médio e longo prazo. Tudo bem? Uma máquina exige treinamento, exige processo, fluxograma. Quando você muda uma máquina dentro de uma planta fabril, você tem todo um trabalho até que ela mostre o seu resultado. Tem custos de treinamento, às vezes mudança de faca, da embalagem, sistema de fluxo mesmo, às vezes de aprovação mesmo do layout ali da fábrica, a BNT, na CETESB, às vezes vigilância sanitária. É burocrático, demanda de tempo, mas depois que começa a mostrar o resultado dobra, triplica a capacidade de produção. Com a eficiência, às vezes, muitas das vezes, reduz os custos de produção. E aí, lá no final, o resultado de médio e longo prazo dessa estratégia de trocar uma máquina na fábrica começa a impactar no financeiro. Essa talvez seja a grande dificuldade dos empresários hoje de pensar de forma estruturada, olhar para frente e entregar a linha do tempo para a estratégia e percorrer as ações para que essa linha do tempo funcione. A gente tem uma ansiedade muito grande de executar naquele momento aquilo ali. E às vezes não é o momento ideal. A equipe não está madura, o negócio não tem capital suficiente para suportar, e aí eu não chego naquele período que o resultado começaria a aparecer. Tá bom? Então, sugiro a isso. Então vamos pensar que você tem agora aqui um cenário realista nessa revisão trimestral. A gente vai pensar aqui que nós faturamos, trouxemos de receita 100 mil reais nesse trimestre. Tá? Para você que está aí, eu tenho certeza que eu estou falando de algo próximo de uns 3 milhões de faturamento no trimestre. Vamos pensar que os seus custos subiram em 30%. Tá bom? Então você pega e fala assim, o que isso significa, Gilberto? Meus custos operacionais subiram em 30%. Eu bati minha meta de venda, estou trazendo dinheiro. O ano passado, quando eu comparo o mesmo período, eu tinha trazido receita na casa dos 2 milhões, nesse caso no cenário aqui na casa dos 80 mil, para ficar na proporção. Eu estou vendendo muito mais, minha empresa cresceu, puxa vida, como não? Tá, mas se o seu custo subiu em 30%, você tem uma lucratividade muito menor. Né? Então você está trabalhando mais e está sobrando menos. E aí eu pergunto para você, dentro dessa realidade, será que faz sentido? Você ganhou, então, espaço no mercado do seu concorrente? Ou você está diminuindo a lucratividade porque você está criando aumentando a sua posição na cadeia produtiva? Você está diversificando? Ó, uma análise importante para se fazer. Porque no final das contas a gente precisa agora entender, né? O que eu faço? Eu continuo na dinâmica atual, e aí está tudo certo, porque eu tenho caixa para suportar isso. Eu já estou vendo ali um cenário, no horizonte ali, uma diminuição dos meus custos, logo daqui a pouco minha lucratividade volta a aparecer, tá? Ou eu vou tratar lá, talvez, lá em cima na minha receita, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo lá? Eu estou dando muito desconto, o que está acontecendo lá? Tá? Na minha receita, o que está acontecendo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses preços, tá bom? Então, minha sugestão, a primeira coisa, se isso acontece dentro da sua empresa, for uma realidade sua, revise comissões, revise os seus gastos, revise sua política de desconto. Tá? Dê uma olhada se a sua precificação está atualizada. Perceba de que o preço de tudo está subindo. Você está atualizando de forma proporcional? Dá uma olhada, às vezes você tem gastos ocultos aí, diretos do seu negócio, que você não precificou. Você está precificando por markup? Você está usando a margem de contribuição? Qual é a sua estratégia de precificação? Quando e quem é o responsável por se comunicar contigo sobre esse assunto? Dê atenção a isso. Isso acontece quando as empresas perdem a mão no processo de desenvolvimento comercial. Começa a vender muito, mas não acompanha ali o que realmente está sobrando no final. Isso aí não é empresa sadia.
na minha concepção, tudo bem? Empresa sadia, vende muito, gasta o suficiente e sobra ali uma quantidade considerável de dinheiro, tudo bem? No final das contas, para poder reinvestir. É isso. Chegamos agora a... Temos que fazer um budget, temos que organizar um fluxo de caixa, temos que comparar ali mês a mês, período a período, trimestre de um ano com o trimestre do ano anterior, e vamos entender o que aconteceu. E o que eu gosto de dizer é, nós não temos tempo de olhar no detalhe. Lembra que eu falei lá no comecinho da live? Então não fique só no microgerenciamento, pessoal. Procure os indicadores. Existem diversos e cada ciclo, cada momento da sua empresa exige um tipo de indicador ali de acompanhamento próximo diferente. Então tem uma empresa que precisa, por exemplo, acompanhar a lucratividade, tem outro que não vai precisar da lucratividade, vai ficar acompanhando ali o EBITDA, vai ficar olhando ali talvez o lucro operacional. O outro vai acompanhar vendas, porque percebeu que vendas é o que está precisando de mais atenção, porque os gastos e as margens estão bem controladas, a precificação está ok, vamos dar uma olhada então em vendas. Então cada empresa precisa de um indicador específico, tá? Eu vou dizer aqui para vocês de forma bem direta de que a primeira coisa que eu gostaria que todos vocês olhassem é o EBITDA. Olha, tira os impostos, tira a despesa financeira, esquece isso. Sua empresa se sustenta? Ela para de pé? Fala aqui para mim então, escreve aqui embaixo. Se para de pé, quanto que equivale o seu EBITDA da sua receita? Eu não quero saber valores, né? Não vamos supor. Mas quanto que equivale o seu EBITDA? Pega esse valor, né? Tirando tudo que você gasta, menos impostos e despesa financeira, a soma disso divide pela receita total direta que você teve. Me fala qual o percentual. Vamos entender se o seu negócio para de pé, tudo bem? Segunda coisa, lucro operacional. Se você não tiver uma capacidade de pagar todo o restante que suporta a sua operação, se não for o suficiente, seu giro não for suficiente, seu negócio também não vai parar de pé. Ele vai demandar de capital o tempo todo. Você não vai conseguir, vai ter que aportar, vai ter que captar, vai ter que... Não adianta. Tem que ter um equilíbrio. Ou de novo, vai ter que rever a precificação. Pega lá de novo, tudo que você gasta com a operação direta, produto, se é serviço, as pessoas que prestam serviço no seu escritório, na sua construtora, na sua escola, quem está direto ligado ao KNAI da sua empresa, tá bom? Quem faz o seu negócio existir? Materiais, prestadores de serviço, né, funcionários internos. Pega essa somatória e divide lá pelo total de receita direta. Esquece os indiretos, tá? Não coloca lá na receita, caso você tenha receita financeira, né, você tenha outras indiretas lá, porque vem de locação de uma outra, de um outro bem que você tem lá, que está no ativo da empresa. Não é a core do seu negócio. Não tira, tá? Coloca só o que é realmente do seu negócio. Vamos ver qual que é então o percentual que deu. Isso é importante, porque é daí que nós vamos tirar um percentual de margem de contribuição. É aí que a gente vai entender se está girando na velocidade correta o seu negócio, tá bom? Então olha o indicador lucro operacional, tá bom? Geração de caixa, pessoal. Empresa nenhuma para de pé se não gera caixa. Uma hora a conta vai chegar para quem não gera caixa, porque está demandando ou dinheiro próprio do sócio, né, que está aportando, ou de dinheiro de terceiros, e a conta vai chegar. Empresa é feita para gerar caixa. Então acompanha tanto a geração de caixa mês a mês, uma do lado da outra, tá certo? Como também embaixo dela inclui uma linha chamada geração de caixa acumulada. Dá uma olhada, você começou em janeiro lá, com quanto de saldo? Soma tudo. Gateway, bancos, tudo. Aplicação, soma. Olha no final do mês, qual que foi o resultado ali? Gerou caixa? Qual foi o saldo final então? Consumiu caixa? Sua empresa tá chamando o capital quando você olha para frente? Ela está pedindo ainda dinheiro? Trata isso, é importante você olhar a geração de caixa do mês e acumulado. Porque daí você vai entender, na sazonalidade, tem mês que pode tomar dinheiro, pode dar caixa, geração de caixa negativa, mas
no acumulado está sadio, tudo bem? Isso é super importante para você não ser pego de surpresa e ter que sair correndo atrás de recurso ou ficando inadimplente com pessoas estratégicas que impactam depois a sua receita e que naturalmente viram um efeito cascata, tá bom? Sejam eficientes. E isso é o que eu falo para você do financeiro, dar o foco agora. Não olhar tudo, mas olhar esses 4 principais indicadores. EBITDA, tudo que você gastou, tirando impostos e despesa financeira, dividido pela receita, lá, tá? Direta. Lucro operacional, então é o que o seu negócio realmente precisa para existir, dividido o total que você gastou naquele mês, dividido pelo total de receita direta que você trouxe, que o seu negócio trouxe. E lá na última linha é geração de caixa mesmo. É tudo, né? Despesa financeira junto com imposto, o que sobrou no caixa, no mês e depois acumulado, tá bom? Em vendas, ó, então supondo que nós temos lá uma empresa que precisa forçar a venda, já fez o trabalho de eficiência ali interna, que é o que está sob o nosso controle, né? Então os gastos, total controle da empresa, receita, venda, depende do cliente comprar. É um fator externo, tudo bem? Então o que eu sempre sugiro é, faça o trabalho então de baixo para cima. Olha as contas de despesa, de custo, variável e fixo, e agora pensando então que essa empresa já fez essa lição de casa, e agora vai olhar o porquê dessa receita está patinando. Pô, eu estou investindo em ads, eu estou investindo aqui em marketing, coloquei lá um novo ponto comercial, abri uma nova loja, eu abri uma distribuidora, um ponto logístico lá em Goiás. Pô, o meu tributarista falou que eu ia economizar e tudo, mas e aí? Eu tenho demanda para isso? Eu estou conseguindo levar fluxo para essa operação ficar sadia? Aí a gente vai olhar vendas então, tá? Então vamos olhar então, ó. Primeira coisa que eu quero dizer é, quantos clientes você atendeu? Maior ou menor ao período anterior? Primeira coisa importante, atendimento. Está sob o seu controle, ou seja, chegaram em você. Quantos clientes vocês atenderam? Por quê? Porque se entendeu, o problema está no marketing que não está trazendo, né, no pessoal ali do comércio, que não está trazendo pessoas interessadas. Essa é a primeira informação que você vai tratar. Segundo, talvez, é entender minha taxa de conversão. Dentro dessa quantidade atendida, quantos eu converti em vendas, em tickets, em vendas? Né? Então eu tenho uma quantidade de atendimentos, eu tenho uma quantidade de tickets. Tudo bem? Tickets é a quantidade de vendas efetivadas. Olha a taxa de conversão. Outra parte importante complementar então é, se eu tenho a quantidade de interessados, eu tenho minha taxa de conversão, eu tenho a quantidade de tickets, então qual é o meu valor de ticket médio? Tá bom? Qual é a média dessas vendas que foram feitas? Então eu pego o total de tickets que eu tenho e divido a minha receita lá, né, por esses tickets. Eu vou ter meu ticket médio. Tá melhor ou pior? Né? Outra coisa importante, quando eu comparo o ticket médio, é legal também ficar acompanhando ali o preço médio por item. E aí tem uma informação legal no ticket que é o PA, sabe? Quantos produtos eu tenho colocado em um ticket, sabe? Por que isso é legal? Porque daí eu posso criar políticas comerciais para incentivar complementos na venda. Eu aumento o meu PA, eu não preciso atender mais clientes, porque às vezes eu tenho uma demanda, eu tenho uma dificuldade de criar, né, demanda de fluxo, então eu maximizo o meu cliente que eu já tenho aqui dentro da minha loja, dentro do meu negócio. Né? O custo, o CAC é menor, eu tenho que dar para a minha área de vendas informações que contribuam para eles baterem as metas. Tá bom? Isso é muito importante. E aí, complementar a isso, o que eu sugiro? Como eu vou ter um preço médio das vendas, dá uma olhada no preço médio do estoque. Compara os dois, fica o tempo todo colocando os dois no balanço. Preço médio das minhas vendas versus preço médio do meu estoque. Isso vai te nortear a entender, primeiro, qual o tamanho do seu estoque, se você não está criando o estoque aqui e ficando com dinheiro parado. A segunda coisa é para entender se você está vendendo menos. Será que é porque você está com produtos muito caros? Ou se você está vendendo quantidade maior do que era antes, porém não suficiente para atingir sua receita desejada? Será que é porque você não está comprando muitos produtos mais baratos? Você precisa dar uma mesclada e subir, diversificar para produtos com preço um pouquinho mais elevados que você tinha no histórico? Essa informação
que esse comparativo vai passar, tá bom? E outra coisa super importante é ROA. Ninguém gosta de falar porque fala marketing tem um retorno intangível. Pessoal, pode ter várias coisas que as pessoas acreditam, mas o que eu acredito é o que é controlado, né? Eu consigo comparar. Eu consigo, o que é mensurado, eu consigo comparar. Não adianta ficar falando que marketing não deve trazer tudo numa empresa, eu ponho e precisa voltar algo. Pode ter a linha do tempo, não tem problema, mas tem que voltar algo, precisa ter essa estratégia. Então, olha, quanto você pôs de dinheiro no marketing, quanto voltou, acompanha, para você poder ter comparativo e poder argumentar melhor se aumenta ou não. Porque não adianta você aumentar o investimento se você não tiver eficiência do uso. Eu vejo muita empresa trazendo lead e não tendo pessoas capacitadas, treinadas para poder converter. Então você precisa tirar um pouquinho desse dinheiro da geração desses leads, dos ads, dos eventos externos que você está fazendo, o que for, do marketing lá, do comercial, colocar um pouquinho em pessoas de vendas, né? Seja uma consultoria que vai treinar, seja uma palestra motivacional, seja um evento que você vai mandar a sua equipe, ou pessoas mesmo. Uma coisa que eu posso dizer é, se você não tem CRM ainda, você está atendendo o seu cliente em 1990, pessoal. CRM é tudo. Precisa de CRM, principalmente empresas que têm mais de um vendedor. É impossível você acompanhar essa relação aí com tantos agentes, né, externos. Tem fornecedor, eu tenho aqui cliente, eu tenho cliente de vários tipos de localizações. Como que eu me conecto com eles? Como que eu faço em massa, ativação em massa? Como que eu consigo ganhar velocidade, né, nessa comunicação orgânica? Quanto você economiza se comunicando e mantendo aquecido esse cliente? O LTV dele, como é que fica nessa história? Será que melhora? Porque toda hora que você tiver que trazer cliente, você tiver que trazer com base em investimento monetário, você não vai dar conta. Você precisa manter essa carteira quente, relacionada. De novo, venda é a consequência de uma manutenção de um relacionamento bem feito. Se você não souber se relacionar, você está mais longe da venda. Tudo bem? Porque você entende menos do seu cliente. Quem entende menos do seu cliente, no mercado totalmente competitivo, está mais distante da conversão. Tudo bem? Então olha isso com carinho, tá bom? Então, nós temos agora essa semana um caso que aconteceu num cliente aqui que foi super importante, tá? Que ele foi lá e gerou um número aleatório, tudo bem? 500 leads. 500 leads, ele está com uma vendedora, né? Então, como que eu consigo, dentro de um mês, 500 leads, atender com uma única vendedora? A vendedora consegue atender, em média, uns 10 leads por dia. Um trabalho específico lá, um pouco mais complexo do atendimento, tá? Ou seja, perdeu-se 200 leads. Agora, para o segundo trimestre, o que então nós vamos fazer? Vamos colocar um segundo vendedor, vamos então inflar, né? Porque vai ter capacidade de atender 600 leads, e se a gente está gerando 500, são 100 a mais, então nós vamos poder colocar um pouco mais de qualidade nesse atendimento e complementar a isso, pensando já na dinâmica de crescimento, vamos colocar no segundo mês do próximo trimestre o CRM para funcionar, porque nós vamos ter capacidade humana, treinar com uma consultora de vendas essas duas vendedoras com criação de agenda, textos que ela pode usar ali para chamar o cliente, porque é um atendimento online, tá? E aí, complementar, quando a equipe estiver já estruturada, que é o prazo de 60 dias, no último mês do trimestre, nós vamos implantar o CRM. Ou seja, vamos dar um pouco mais de capacidade de visão para essas vendedoras já treinadas. Tá? Então, mostra o resultado em 60 dias, já atende mais leads, seja mais eficiente, né? Não perde tanto mais leads gerados. Vamos olhar essa conversão, taxa de conversão, e complementar isso pensando no crescimento, já coloca então no sistema. Tá? Então você vê que é uma coisa depois da outra, respeitando a linha do tempo de cada movimento. Ações simultâneas, não planejadas, geram caos.
e o caos não consegue construir resultados sustentáveis, tá bom? Pessoas direcionadas, responsabilizadas, conscientes, conseguem entregar o que você, empresário, almeja, o que a estratégia desenhou. Quando a estratégia é desenhada, é de suma importância dividir com a estrutura. Eu gosto de construir um planejamento onde todo mundo participa. Não adianta descer a estrutura sem uma capacidade de capilarizar, sabe? De você cascatear as ações até o nível operacional. Vai ficar na estratégia e não vai funcionar. As pessoas precisam ter clareza nessa comunicação. E até tem um amigo meu que soltou esses dias um vídeo aí falando sobre a importância e os meios de comunicação. Aí, Rafa, essa daí foi você, cara. Obrigado por ter me passado esse vídeo. Que fala isso, não adianta você ter uma ótima estratégia, ter um ótimo objetivo e você não saber se comunicar. Qual que é a sua linguagem? Qual é o seu tom de voz? Como que você tem usado essa importante ferramenta no seu dia a dia? Vejo muitas empresas patinando nisso também, tá bom? Eu quero dizer para você agora, né? Dentro do seu negócio, quais são os negócios que você, os indicadores que você gerencia? Conta para mim, para eu poder entender e talvez contribuir, né? Que nós vamos responder todo mundo, como a gente responde, um pouquinho do que talvez pode acontecer, tá? Então me fala aqui quais são os indicadores que você tem acompanhado no seu negócio hoje. Uma coisa importante vai então dar uma revisada nas metas, coloca lá de forma consciente e busca entregar. Tem que entregar essa meta. Contido nos gastos e arrojado nas vendas. Tá bom? Fala um pouquinho para mim agora de tudo nesse primeiro trimestre que aconteceu aí, que deu certo. Me fala o que você colocou, que potencializou e que, poxa, me fala um pouquinho do seu negócio. Divide conosco, que agora a gente estava conversando agora há pouco aqui, nós vamos disponibilizar para os primeiros 3 empresários que passarem essa informação para a gente, 30 minutos de diagnóstico gratuito. Vamos trocar figurinha e vamos pensar sobre o seu negócio, tá? E vamos sair desse diagnóstico, dessa reunião nossa, por videoconferência, com ações práticas para você potencializar seus resultados. Mas me diz primeiro, o que você tem feito que tem dado certo? E também me fala um pouquinho nesse primeiro trimestre o que não funcionou. O que você precisa ajustar na sua visão. E vamos nos conectar, os 3 primeiros, tá? Para entender, potencializando ou corrigindo, para que o segundo trimestre seja melhor do que o primeiro. E a cada dia nós sejamos melhores que nós mesmos fomos no dia anterior. Tudo bem? Eu quero aqui agradecer a todos vocês, reforçar aqui a revisão de meta, definir prioridades, ajustar os processos, alinhar a equipe e criar checklists com frequência, praticar e encerrando cada tarefa e cada ação que vai alimentar essa sua estratégia, esse seu orçamento, é de suma importância. Isso vai potencializar o seu negócio, isso vai corrigir grande parte dos seus erros, tá bom? Eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu quero dizer que profissionais com experiências criam planos conscientes, embasados e aplicáveis, tá bom? E que sempre que você, empresário, perceber de que falta algo para você tomar uma decisão segura, organizada e consciente, lembre-se, a Ciclos pode te ajudar. Você que usa OMI, Conta Azul, Bling ou Time, nós temos as meninas aqui que são especialistas nesses sistemas. Venham falar com a gente. Nós podemos atender vocês desde o operacional até o estratégico, gestão compartilhada ou consultoria de reestruturação, planejamento, serviço pontual. Pode pagar hora homem de atendimento. Pessoal, não é desculpa falar que não tem recurso suficiente para alocar em experiência e capacidade. É só você procurar o profissional certo, entregar para ele as dificuldades certas,
Ele não vai resolver tudo, não adianta contratar um profissional com uma qualificação e querer que ele entregue outra. Tudo bem? Entregue, saiba, crie expectativas reais para você não nascer com expectativas já frustradas, tá? E maximize a sua hora dedicada ao seu negócio. Sua hora vale muito, então maximize e gere caixa. Saia dessa dinâmica aí de todo mundo achar que o negócio é girar, é crescer, que um dia eu vou ser vendido. Ninguém mais trabalha nessa realidade, tá bom? Tem que deixar a última linha aí. Então, por fim, eu quero agradecer por todos vocês, dizer que foi um prazer estar aqui, que qualquer coisa que a gente possa contribuir no âmbito de gestão empresarial, conte conosco. Só nos acionar, estaremos aqui à disposição. Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe, muito obrigado por mais um dia que trocamos figurinha. Um abraço. Demorou mais, né?